Oi pessoal, eu sou a Thalia aqui do Dietitian. E eu sou a Ju, também aqui do Dietitian. E hoje a gente vai apresentar o software para vocês. Então, começando aqui, quando vocês abrem o Dietitian, essa é a tela que vocês vão ver. Aqui a gente consegue visualizar as novidades que vão aparecer no Dietitian. Aqui do ladinho a gente tem os próximos atendimentos, então vai aparecer todos os agendamentos que você tiver aqui. Aqui na direita, o Daily, então é um preview mesmo do que seus pacientes estão postando ali para você. E se a gente rola um pouquinho para baixo, a gente consegue ver os nossos pacientes. A gente também tem uma aba que mostra os aniversários, então, que a gente pode ter essa informação também. E então, a gente também tem as opções de importar pacientes e adicionar, que a gente vai falar um pouquinho melhor aqui na aba dos pacientes. Então essa aqui é a aba dos pacientes. Todos os pacientes que você tiver vão ficar listados aqui. E aqui, lembrando, tem o botãozinho de importar pacientes. Então aqui, caso você venha de outro software, você consegue importar um arquivo com os dados cadastrais desse paciente e fazer o upload aqui dentro. E a opção de adicionar um paciente também. Então aqui os dados cadastrais, nome, enfim, todas as informações dele. Aqui você consegue salvar. Então aqui vou mostrar para vocês como aparece quando a gente entra no perfil do paciente. Os dados cadastrais que a gente colocou quando a gente adicionou esse paciente no Dietitian. Aqui nesse botão a gente consegue também vincular ele ao aplicativo, então através desse código de vinculação que a gente consegue mandar pelo WhatsApp, nesse botão aqui, e também editar o paciente caso seja necessário trocar alguma informação. Vindo aqui para baixo, a gente tem acesso a todos os módulos, então tudo que você for fazer para o seu paciente fica dentro do perfil dele. Vamos começar aqui pelo plano alimentar. Eu clico em um novo plano, vou começar pelo título, então, por exemplo, aqui, Plano Nicole. Aqui embaixo a gente tem algumas informações do paciente, altura, peso, IMC. Aqui embaixo a gente consegue selecionar um tipo de dieta. A gente tem vários prontos aqui e caso você queira fazer um tipo seu, você também consegue. Eu vou selecionar um de exemplo, Bulking, e de objetivo eu vou colocar ganho de massa. Aqui a gente tem a data de início, data de término e dá para colocar tempo indeterminado também. Vindo aqui para baixo a gente tem os modelos. Tem como você selecionar um modelo pronto. Então, por exemplo, aqui nos macros, tem vários planos prontos para você, só ir editando em cima. Aqui você também tem a opção de salvar um modelo de um plano atual que você fez. Então, você pode fazer a prescrição do plano e salvar ele para você usar quando quiser. Aqui do ladinho, a gente tem esse botão de importar com IA. Caso você venha de outro software, você consegue pegar o PDF daquele plano e importar ele para cá. E todas as informações vêm bem certinhas aqui dentro do Dietitian. Aqui a gente tem todas as tabelas nutricionais, tem como você selecionar todas, ou só uma, se você quiser. Eu vou deixar todas selecionadas para mostrar para vocês. Aqui você tem a possibilidade de selecionar todos os dias da semana, ou fazer uma dieta personalizada para cada dia, caso você queira. Começando aqui, a gente consegue prescrever no método de escrita inteligente, começando sempre pelo horário. Então, por exemplo, só digitar 08, ele já entende que é às 8 da manhã. Café, ele já puxa automático aqui para você. Vou começar com pão, vou selecionar o pão francês. Aqui, vou colocar a quantidade, então, por exemplo, uma unidade. Caso eu queira colocar um substituto, eu digito ou e ele vai abrir uma lista de substitutos. Então, por exemplo, aqui, pão de forma integral, selecionei e ele já vem também com as medidas sugeridas com base no primeiro alimento que você selecionou. Aqui. Outra possibilidade que você tem aqui dentro do plano é fazer uma lista de substitutos no grupo alimentar. Então você digita o atalho, arroba, vem aqui em novo grupo e cria um grupo alimentar. Então, por exemplo, assim, vou colocar um grupo de frutas para o meu paciente. Eu coloco o título do grupo, deixo o cálculo de valores nutricionais como média e vou adicionando os alimentos. Então, por exemplo, aqui, vou colocar um morango, 200 gramas, aqui, adiciono. E todos os outros alimentos que eu for adicionando, eles já vêm com a quantidade adequada com o primeiro alimento que você selecionou. Terminou de prescrever, salva e adiciona. Aqui ele vai aparecer em forma de porção. Se você quiser colocar 2 porções, você consegue. Outra possibilidade dentro do grupo alimentar é fazer uma receitinha. Então, por exemplo, você vai colocar tapioca e ovo para o seu paciente, mas ele não sabe que ele pode fazer uma crepioca. Tem essa possibilidade também. Então aqui você muda o cálculo de valores nutricionais para soma, para ele somar as calorias, e adiciona os ingredientes. Então aqui tapioca, vou colocar 30 gramas e ovo. Aqui, 2 unidades. Salvo e adiciono, e ele também vai aparecer como porção.
Tem outros atalhos aqui dentro também. O ponto de exclamação é um atalho para toda a suplementação, aqui. A gente tem também a hashtag, caso você queira colocar uma observação. Misturar os ingredientes. Você consegue colocar essa observação e quando você salvar a refeição, ela vai aparecer assim para o seu paciente, tá? Então, seguindo com as funcionalidades, eu vou criar uma nova refeição para mostrar para vocês que a gente tem como colocar receitas prontas. Então, por meio do cifrão, a gente vai ver aqui que todas as receitas que a gente tem salvas no nosso aplicativo vão aparecer como opção para a gente colocar na dieta do paciente. Então, por exemplo, vou clicar no peixe acebolado com batata doce. Eu escolho a porção e aí tá pronto. Ele já vem aqui com os macros e com as calorias. Aí eu consigo seguir adicionando o que eu gostaria. E assim vou fazendo a refeição. Outra funcionalidade bem legal é que a gente consegue, ao criar uma outra opção de café da manhã, por exemplo, copiar essa primeira opção que a gente já tem e colar aqui. Então ele já vem tudo direitinho e a gente pode adicionar algum alimento, fazer alguma troca. Então isso também facilita bastante a nossa prescrição. Aí fica bem legal a visão do paciente com as receitas, porque a gente consegue adicionar uma foto, colocar os ingredientes, também tem o modo de preparo, e ele fica bem completo, já mostrando como se faz, tudo direitinho para ele conseguir ter acesso a isso no plano dele. Dentro da página do plano alimentar, aqui na direita, a gente tem acesso às restrições do paciente. Então, todas as restrições que você colocar lá na anamnese dele vão aparecer aqui. Caso ele tenha alguma alergia alimentar ou alguma opção importante para você fazer o plano, você consegue registrar ali. Aqui a gente tem acesso também à lista de compras. O legal é que conforme você prescreve o plano alimentar, ela vem automático para cá. Caso você queira normalizar ela, por exemplo aqui, ele vem em forma de arroz branco cozido. Seu paciente não vai comprar o arroz cozido. Então é só clicar no botão da lista inteligente e ele vai normalizar a lista para você. Caso você queira editar, colocar alguma marca, por exemplo, marca da tapioca que você quer que ele compre, do pão, você consegue. E vindo para cá, a gente tem acesso ao resumo nutricional, então todos os macros, calorias você tem acesso aqui. O resumo completo também mostra um cenário geral de todos os macro e micronutrientes, tudo conforme as DRIs também, para vocês irem acompanhando. Aqui a gente tem acesso às metas, então se você quiser trabalhar com uma meta de carboidratos antes de começar a prescrever, você consegue, geral, por peso e por percentual também. Aqui a gente tem acesso ao módulo de hidratação, então você consegue colocar a quantidade hídrica que o seu paciente vai ingerir. Então, conforme o peso, a altura, a atividade física que ele vai fazer, ele vai recomendar a meta de água para ele e você consegue também colocar as notificações que ele vai receber para ele lembrar de tomar água. E para finalizar, a gente também tem o método de escrita qualitativo, no qual vocês conseguem prescrever de uma forma um pouco mais livre, sem colocar as quantidades de macros e micros, de repente também mais adequado para nutris comportamentais, ou caso seja o seu método de trabalho. Então a gente consegue colocar aqui uma escrita bem livre, mostrando as refeições, os horários, observações, então uma escrita bem fluida. Voltando aqui para o perfil do nosso paciente, seguimos para a anamnese. Então aqui eu venho uma nova anamnese. Então esse é o nosso módulo de anamnese. Aqui a gente tem a possibilidade de fazer a anamnese padrão, digitando mesmo o manual. Tem várias opções, vários modelos aqui prontos do Dietitian e caso você tenha modelos seus, você consegue fazer e deixar salvo. Tem como fazer um modelo em branco também, então você consegue fazer do seu jeitinho e salvar. E tem uma opção maravilhosa aqui dentro, que é o botão de transcrever. Então, clicando nele, você consegue gravar a consulta na frente do seu paciente, quando você estiver com ele presencial, importar um áudio com IA, então você consegue gravar um áudio do seu celular e importar depois, e gravar uma chamada online também. O que vai acontecer? A nossa IA vai gravar a conversa de vocês e vai transcrever bem certinho, com a fala do Nutri e a fala do paciente. E tudo que vocês falarem vai ser transcrito e vocês conseguem clicar depois nesse botão aqui de Rewrite e escrever essa transcrição em forma de anamnese, de uma forma mais curta, normal, mais longa ou personalizada, da forma que você quiser. Vindo aqui para a direita, a gente tem as restrições alimentares do paciente. Caso ele tenha, por exemplo, intolerância à lactose, você consegue registrar aqui e o que você colocar aqui vai aparecer lá no plano alimentar para você não esquecer. Aqui embaixo a gente tem os guias clínicos, então tem a escala de Bristol.
Clicando aqui, você consegue ver de uma forma mais amigável, então você não precisa abrir uma página do Google para ver a escala de Bristol e mostrar para o seu paciente. Aqui fica uma forma bem melhor, você consegue registrar conforme ele fala para você, confirma aqui, e aqui embaixo tem a escala de urina, então segue o mesmo padrão. Seleciona o nível de hidratação, confirma e está feita a anamnese. Então, aqui na aba das orientações é um lugar onde a gente consegue deixar registrado algum pedido, alguma observação para ficar mais clara para o nosso paciente. Então a gente pode clicar nesse botão aqui, nova orientação, que eu já vou ter alguns modelos. Então, por exemplo, estou atendendo um paciente que tem hipertensão arterial, que é um diabético tipo 2, tem anemia ferropriva. Então, no momento que eu clicar, ele já vai trazer um PDF bem grande com várias orientações para esse paciente de forma bem clara para que ele entenda o que ele deve ou não fazer. Então aqui também a gente consegue ver desse lado direito que ele já aparece aqui com a nossa logo, com o nome do paciente, as orientações, então fica bem completo. Então, se a gente quiser, a gente também pode criar uma orientação do zero. A gente vem aqui, clica no modelo em branco e escreve do jeito que a gente quiser para escrever para o nosso paciente. Seguindo para o nosso módulo de avaliações antropométricas, a gente vem aqui, nova avaliação. Tem a opção da avaliação pediátrica, avaliação adulta, eu vou clicar aqui na adulta para mostrar para vocês. Seguimos aqui com o título, então vamos por aqui, primeira avaliação. Seguindo aqui para baixo tem os dados básicos, altura, peso, circunferências, você consegue selecionar bilateral ou não, lado dominante. Aqui a gente segue e tem a composição corporal, então você consegue ver as pregas cutâneas. Conforme você seleciona o método de cálculo, ele coloca aqui em vermelhinho as medidas obrigatórias para o cálculo fechar certinho. Seguindo aqui a gente tem a bioimpedância, então você consegue selecionar a marca da balança e ir preenchendo conforme os dados que ela te fornecer. Aqui embaixo a gente tem a parte das fotos, então para ir acompanhando a evolução física desse paciente. Aqui embaixo anexos que você queira colocar. E aqui do lado à direita você consegue visualizar um parâmetro geral, então IMC, composição corporal desse paciente, água corporal total, distribuição do peso. E um botão muito interessante aqui é de importar com IA. Caso você tenha uma balança, aquelas que registram todas as informações no PDF, você consegue importar ela para cá e ela preenche os dados bem certinho para você. Aqui então na aba dos gastos energéticos a gente consegue fazer um novo cálculo baseado nas informações do nosso paciente. Então já vai vir aqui a altura, o peso e a gente consegue adequar se ele é um adulto, uma criança, atleta, gestante e escolher qual protocolo a gente vai utilizar para fazer esse cálculo. Então tem diversos aqui que a gente pode optar. Vou colocar adulto para mostrar para vocês que também aparecem vários aqui. O nível de atividade desse paciente, então sedentário, leve, moderado, intenso, a gente escolhe e a gente consegue ainda adicionar uma atividade física. Então, por exemplo, eu estou atendendo um atleta de tênis, eu consigo adicionar como é que é esse treino, qual a duração, isso tudo para tornar o cálculo ainda mais preciso. Aqui então vai aparecer a TMB, a taxa metabólica basal, o gasto energético total e a gente tem então o cálculo da regra de bolso, que é o cálculo mais tradicional, que ele não vai levar necessariamente em conta o TMB ou o GET. Então ele é um cálculo um pouco menos preciso, digamos assim, mas que fica a critério seu utilizar ele ou não. E a gente também tem o cálculo do Dietitian, que ele é um pouco mais preciso baseado nesses valores do meu paciente. Então, consigo salvar aqui. Aqui o protocolo que a gente utilizou, o nível de atividade e como fica aqui do ladinho a questão da TMB e do GET. A gente consegue imprimir também para dar para o paciente, se for o caso. O nosso próximo módulo aqui é o de exames. Então, clicando aqui, a gente tem a possibilidade de solicitar um exame ou de registrar um exame. Eu vou mostrar a parte de registrar para vocês. Entrando aqui, a gente tem esse botãozinho mágico aqui, registrar com IA. Então, você consegue fazer o upload de um PDF do laboratório que o seu paciente enviou e o nosso software vai colocar todos os dados automaticamente para você. Então, não precisa ficar registrando um por um. Eu vou abrir um para vocês aqui. Então, esse daqui é um exame já registrado. Então, ele vem com o título do exame feito, o dado de referência, conforme o PDF do laboratório, e o valor encontrado, né? Aqui ele coloca se está normal, se está elevado. Então, é bem legal para você ir acompanhando a evolução dos exames desse paciente. Aqui na solicitação de exame é bem tranquilo também, você consegue colocar o título, carregar um modelo pronto que a gente tem aqui, então, por exemplo, um check-up geral, você consegue excluir, consegue editar, e aqui do ladinho vai aparecendo um preview de como está essa solicitação para você.
Então, a gente também tem uma aba chamada prescrições, na qual a gente consegue trazer alguma orientação, alguma prescrição mais específica para o nosso paciente. Então, a gente vem aqui, já existem os modelos prontos, então, por exemplo, uma prescrição para sono e recuperação, consigo colocar os itens, consigo botar uma coisa bem completa aqui, título e ir salvando. E como a gente já tinha mostrado, ele fica como forma da prescrição, o CRN, a logo, então fica bem completo e bem legal para o paciente visualizar essa prescrição. O próximo módulo que a gente tem aqui é o de pagamentos, então você consegue registrar os pagamentos do seu paciente aqui. Ele já vem pronto, né, com qual cliente é, o serviço, então, por exemplo, aqui uma consulta, a data, o valor, e você consegue selecionar a forma de pagamento também. Então, por exemplo, aqui um Pix, você salva e pronto, está registrado esse pagamento do paciente. Aqui, então, na aba de arquivos, também bem completa, caso a gente queira armazenar algum documento, alguma foto, algum relatório, basta a gente clicar aqui, selecionar o arquivo que a gente quer colocar para ficar visível para o nosso paciente. Seguindo aqui, a gente tem a aba dos questionários. Então, vindo aqui em um novo questionário, você consegue selecionar vários modelos prontos que a gente tem aqui. Então, por exemplo, aqui, um questionário sobre a saúde intestinal do paciente. Você consegue editar da forma que você quiser essas perguntas. Você envia, salva esse questionário, envia para o paciente, ele responde para você e as respostas vêm automáticas aqui para você também. E para finalizar essa parte do paciente, a gente tem uma aba chamada acompanhamento gestacional, que é super legal quando a gente está atendendo uma gestante e a gente consegue trazer todos os dados dela e do bebê para cá, para dentro do Dietitian. Então, vou pegar um aqui para mostrar para vocês. Aqui eu consigo adicionar informações gerais, consigo adicionar o nome do bebê, o sexo, o peso pré-gestacional, o IMC, ver o progresso dessa gestação. Acompanhar também a glicemia em jejum da nossa gestante, que a gente sabe como é importante dentro da prática clínica. E aqui a gente, então, ao registrar as semanas, o peso, a gente tem as informações da análise do ganho de peso, das curvas, dos trimestres. Então, super completo para essa gestante ter todas as informações necessárias. Aqui, então, também os gráficos de peso, estado nutricional, proteico, lipídico, com base no IMC pré-gestacional. Então, a gente consegue imprimir a tabela, colocar a evolução de peso, algum anexo, foto, documento, caso seja necessário, e fica, então, super completo para essa gestante. Aqui no nosso módulo da agenda, é bem tranquilo para vocês usarem. Aqui na direita, a gente tem o botão de adicionar agendamento. Então, clicando aqui, eu consigo selecionar um paciente cadastrado, um não cadastrado também. Aqui, eu vou selecionar um paciente exemplo, por exemplo, Marcelo. Seleciono a data, o horário, fuso horário, serviço. Aqui eu consigo selecionar os que você cadastra, depois a gente vai mostrar para vocês como faz. Um tipo de atendimento, modalidade, se é online, se é presencial. Se for presencial, caso você tenha mais de um lugar, você consegue selecionar. Online. E aqui a gente consegue selecionar a notificação do paciente no WhatsApp. Então tem a mensagem personalizada, você faz do seu jeitinho. Aqui um preview de como aparece a mensagem. E muito interessante que aqui aparece caso eu tenha um conflito com outro compromisso que esteja na sua agenda. Então aqui não tem um conflito, então pode agendar bem tranquilo. Aqui dentro da agenda também tem a possibilidade dos apps integrados, então tem a integração com o Google Agenda e com o WhatsApp. A gente tem tutorial específico para esses módulos aqui. Aqui no ícone da configuração, a gente tem acesso à configuração do link de agendamento. Então aqui dentro do link de agendamento, você consegue configurar o link que você vai compartilhar com seus pacientes, a sua bio, o local de atendimento, duração dos seus atendimentos, a sua disponibilidade conforme os dias da semana e os seus horários. Caso você tenha alguma exceção, você consegue adicionar aqui, eu vou viajar tal dia, ele vai bloquear a sua agenda. E aqui é como aparece para o seu paciente. Então, aqui na aba do financeiro, a gente tem um relatório bem detalhado sobre o faturamento, o número de clientes, o ticket médio, média mensal, valor de saldo. Então, a gente consegue ver essa evolução financeira que aparece aqui em forma de gráfico. Super interessante aqui as médias de entrada, saída, saldo de cada mês. A gente consegue também colocar nossas despesas fixas, o tipo de despesa. Então, por exemplo, eu gasto X com internet, aluguel, condomínio. Consegue organizar tudo aqui dentro do Dietitian para ficar bem organizadinho para você mesma controlar as suas despesas. A receita recorrente, saldo inicial, pagamento no cartão e o histórico financeiro. Aqui a gente também tem um ranking de pacientes de acordo com o faturamento, aqui as datas dos últimos meses. Então aqui a gente também consegue imprimir esse relatório financeiro, caso a gente precise mandar para a contabilidade, então com as entradas, saídas.
bem completinho com todas essas informações. Além disso, outra funcionalidade super bacana é que a gente consegue, aqui no detalhamento, ver o recibo das nossas consultas. Então, eu consigo escolher aqui a Nicole, por exemplo, que teve uma consulta no Pix. Venho aqui, ver recibo. Consigo baixar o PDF e enviar para o paciente, caso seja necessário. Agora a gente vai para o Daily, nossa parte preferida aqui dentro do Dietitian, que é a interação do Nutri com o paciente. Aqui a ideia é ser como se fosse um Instagram mesmo, então tem forma de explorar todas as postagens do paciente, tem forma de feed também, você consegue vir aqui, curtir, comentar. Então, por exemplo, aqui o Marcelo fez uma postagem, eu consigo mandar e-mail, ele consegue responder a minha resposta, e aí você consegue ir acompanhando todas as postagens dele. Caso você tenha um grande número de postagens e não queira esquecer de ninguém, você consegue clicar nesse botãozinho de mostrar apenas não reagidos, e aí vai aparecer só o que você ainda não curtiu. Então não esquece de ninguém. E aqui na parte dos cadastros, então, ele traz várias abas que a gente vai mostrar para vocês. A primeira é referente aos alimentos. Então, quando a gente clica nela, vai aparecer todos os alimentos cadastrados de acordo com cada tabela. Então, lá no início, quando a gente mostrou que a gente poderia escolher se a gente quer usar a TACO, a TBCA ou todas, esses alimentos vão aparecer aqui, caso a gente queira dar uma olhada, conferir alguma coisa. Uma coisa super legal também é que a gente consegue adicionar um alimento manualmente ou por IA. Caso eu queira adicionar escrevendo mesmo, consigo colocar o nome, a marca, o grupo alimentar a qual esse alimento pertence, várias informações, peso, adicionar os macros, os micros, para quando eu for prescrever para esse paciente ser bem completo de acordo com aquele alimento que ele mesmo consome. E uma coisa super interessante que facilita muito na prática é importar o rótulo com o IA. Quando eu venho aqui, eu consigo colocar uma foto do rótulo ou da tabela dos valores nutricionais, que ele vai importar direitinho todos os macros e micros, tudo automatizado para ajudar a gente. Seguindo aqui nos cadastros, a gente tem as receitas. Então aqui, todas as receitas que você cadastrar, elas vão aparecer dessa forma, vocês conseguem colocar a foto personalizada do jeito de vocês. Eu vou vir aqui em adicionar uma nova receita. É bem fácil para vocês fazerem. Adiciona o título da receita, então, por exemplo, pizza de frigideira. Aí você adiciona os ingredientes, o modo de preparo, o rendimento, o tempo de preparo e outras informações. E aqui você consegue compartilhar com cada paciente. Se você quiser selecionar todos, você consegue, ou algum específico que tenha essa receita na dieta, né? E tem outra possibilidade aqui dentro também, que é importar com IA. Então, clicando nesse botão, você consegue fazer o upload de um PDF, de uma foto da receita, de um print, e ela vai importar essa receita automática aqui para dentro do Dietitian. Muito fácil. Então, aqui a gente também tem as refeições e os grupos alimentares que basicamente funcionam como um grande banco de dados do Dietitian. Então, todas as refeições que a gente colocar nas nossas dietas para escrever vão estar aqui. Aqui a gente tem a aba dos questionários, então é um registro de todos os questionários que você já enviou, com qual paciente, o título do questionário que você mandou, a data de envio, a data de resposta, caso tenha, e aqui o status, se foi enviado, respondido. Caso você queira adicionar um questionário por aqui nessa aba, você também consegue. Aqui, então, nos materiais, a gente tem a nossa biblioteca, que a gente consegue colocar um material, um e-book que a gente queira, de repente, compartilhar com os nossos pacientes. Então, por exemplo, aqui, os sucos proteicos. Consegue adicionar uma foto, escolher com quem a gente quer compartilhar. Então, a gente tem esse botão de gerenciar, caso a gente queira escolher alguns pacientes, de repente. E deixar bem organizado aqui como um extra. Seguindo aqui nos materiais, a gente tem as lâminas, que são várias lâminas educativas com vários temas diferentes. Então, nutrição e alergia alimentar, nutrição e sono. É legal pro Nutri dar uma olhada e pro paciente também. Então, o paciente vai fazer a dieta a primeira vez, quer mandar para ele a importância da hidratação, fica super bonitinho visualmente e com conteúdo também. Aqui embaixo, então, nesse botão, a gente vem nas configurações. Basicamente, essa primeira aba é referente aos dados do nutricionista. Então, aqui o nosso nome, CRN, dados gerais. Aqui a gente tem as integrações, então, com o WhatsApp e Google Agenda. Entrando aqui no WhatsApp, tem uma função bem legal, que são as mensagens automáticas. Então, feliz aniversário, lembrete de consulta, tem várias opções, tá? E vocês conseguem ativar ou desativar essas mensagens, o horário de envio, caso você queira ativar elas, e vocês conseguem editar elas também do jeitinho de vocês. Então, é bem personalizável. Aqui, então, nos serviços, a gente consegue colocar, por exemplo, minha primeira consulta, a periodicidade, a duração média, o preço. Então, a gente consegue ir adicionando. Aqui tem uns exemplos também, pra gente ver.
É mais outra forma de organizar os nossos serviços que a gente oferece para o paciente. Aqui em locais de atendimento, você consegue adicionar mais de um local caso você tenha, então fica bem completo. Na personalização, então, a gente consegue anexar a nossa logo, a nossa assinatura, e isso quando a gente vai mandar um PDF como uma prescrição, que a gente já mostrou aqui anteriormente, é o que fica lá em cima da página, então fica bem personalizado com a nossa carinha. E aqui a gente tem as tags. As tags vocês conseguem criar bem do jeito de vocês. Aqui a gente colocou alguns, por exemplo, inativo, tenista, emagrecimento. E aqui o que vocês podem fazer com essas tags? Vocês vêm aqui nos pacientes e vou entrar aqui, por exemplo, no Otávio. Embaixo do nome dele tem esse mais. Eu clico aqui, vamos supor que ele está inativo. Salvo e pronto. Fica bem organizadinho assim. Então você consegue ter um parâmetro geral de todos os seus pacientes. Então, pessoal, essa foi a nossa demonstração do Dietitian. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é importante lembrar que tem um botãozinho ali embaixo no aplicativo que é para falar com o suporte. Um beijo, galera!